Bom, turminha, voltando, dando continuidade aí à nossa aula sobre Egito Antigo, agora a gente vai falar da segunda parte sobre esse grande império. Então, agora nós vamos falar sobre a sociedade, a economia e a religião, né? Que tem muito a ver com a cultura do Antigo Egito. Então, aqui foi exatamente onde nós paramos, na máscara funerária do Tutankhamon, né? E aí nós vamos falar depois da importância dessa máscara, o que ela representava e no que eles acreditavam para eles terem esse hábito, essa cultura, né, de proteger os mortos, mais ou menos isso. Né? Então vamos começar falando sobre as relações sociais no Antigo Egito. Então assim, o Egito ele era formado de classes sociais, de posições sociais. Então eu tinha desde do que mais mandava, desde o mais poderoso, que era o faraó e a sua família, até o mais baixo, até mesmo a escória da humanidade, né? A escória dessa civilização, o mais baixo dessa civilização, que eram os escravos para os egípcios. Então nós tínhamos aí, em primeiro lugar, se nós formos pensar numa pirâmide social, que nós temos aqui, depois eu volto para vocês essas páginas, só para a gente ver aqui a pirâmide bonitinho. Se nós formos pensar em uma pirâmide social, nós vamos ter aí, em primeiro lugar, o faraó e a sua família. Então a gente vai ter o faraó e a sua família, que eles ocupavam o topo dessa pirâmide. Depois, abaixo do faraó, nós vamos ter os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os líderes religiosos. Eram aqueles que eram os conselheiros do faraó. Então, o sacerdote ele fazia a ponte entre o faraó e os deuses. O sacerdote ele também servia como uma espécie de curandeiro, uma espécie de médico da família real, da família ali do faraó. E ele era conselheiro de guerra também. Então ele era responsável por fazer as oferendas todos os dias para os deuses e tentar entender o que os deuses queriam do faraó para passar essa mensagem para o faraó e assim o faraó poder governar da forma como eles acreditavam que era a vontade dos deuses. Abaixo do sacerdote, nós vamos ter os escribas. Quem eram os escribas? Tem até aqui na foto, ó, estátua de um escriba, um escriba egípcio. Essa estátua está lá no Museu do Louvre, na China, na França. Quem eram os escribas? Os escribas eles eram aqueles que escreviam. Escriba vem de escrever. Eles faziam os documentos dos faraós. Só os escribas eles sabiam escrever, né? Principalmente os hieróglifos, que é a escrita característica do Antigo Egito. Os hieróglifos eles eram uma escrita particular dos escribas. O faraó, por exemplo, ele tinha sempre um escriba ali na sala do trono e ele anotava todas as decisões do faraó, tudo que era decidido ali, as leis que o faraó decidia, os impostos que iam ser cobrados, estratégias de guerra, ou quando o faraó decidia entrar em guerra contra uma outra sociedade, uma outra civilização, alianças que o faraó fazia com outros reis, com outros impérios, tudo isso era escrito pelos escribas para que ficasse documentado. Para vocês terem uma ideia, esse escriba que ficava na sala do trono, ele precisava ser um homem que o faraó confiasse tanto, porque ele sabia de todos os segredos do império, que o faraó mandava cortar a língua desse escriba para que ele não pudesse falar nada para ninguém do que ele ouvia lá na sala do trono. Porque, assim, ele sabia de tudo, os mínimos detalhes ele sabia. Então, para que não corresse o risco dele trair o faraó, a língua dele era cortada, para que ele não falasse nada do que ele ouvia ali. E, obviamente, essa função era passada de geração para geração, de forma hereditária. Ou seja, esse escriba que ficava na sala do trono com o faraó, quem ocuparia o lugar dele? O filho, né? E assim por diante. Depois dos escribas, nós vamos ter os militares.
os militares que eram responsáveis por fazer toda a segurança do faraó e da população, eles também faziam parte dessa elite. E abaixo dele nós temos os comerciantes. E aí a gente tem uma divisão aí desses comerciantes. Nós temos os comerciantes mais poderosos, mais ricos, que eles comercializavam propriedades, ouro, escravos, camelos. E nós tínhamos os comerciantes mais baixos, que eram aqueles que praticavam seu comércio de rua. Então eles comercializavam roupas, tecidos, produtos de origem alimentícia, pequenos animais. Então a gente tinha essa diferença. Quem era o comerciante que fazia parte da elite? Esse grande comerciante que comercializava as propriedades, ouro, escravos e etc. Então, da elite, quem fazia parte dessa camada social? O faraó e sua família, os sacerdotes, os escribas, os militares e os comerciantes. Esses faziam parte da elite. Abaixo disso, nós temos os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? A classe média, aí, né, um pouco mais pobre. O povo, a massa propriamente dito. Então, dentro desses trabalhadores, nós vamos ter esses pequenos comerciantes, nós vamos ter os camponeses que trabalhavam no campo, né, os agricultores que plantavam e muitas vezes vendiam o excedente da produção deles, plantavam a mais, aí eles separavam tanto para eles viverem e o que sobrava eles vendiam. Nós tínhamos também os artesãos, e aí existia um grupo de artesãos que era exclusivo do palácio do faraó, onde esse artesão ele fazia as joias do faraó, ou decorava os templos do faraó, os palácios, as pirâmides, por exemplo. E tem o pequeno artesão também que fazia coisas mais simples. E abaixo disso tudo nós vamos ter os escravos, que eles compunham boa parte da sociedade egípcia. Só que esses escravos eles não eram egípcios, eles eram hebreus, eles eram um outro povo que foi escravizado pelos egípcios mais ou menos uns 400 anos. Qual que era a função desses escravos? Eles ficavam com um trabalho pesado. Então eles ficavam com a parte da construção, a construção das pirâmides, por exemplo, dos templos, ou eles ficavam sob responsabilidade deles de fazerem tijolos de barro e palha. Também eles tinham que fazer quebrar pedras. Então as coisas mais pesadas, mais cansativas ficavam a cargo desses escravos. Então a sociedade egípcia ela estava formada dessa forma. Aqui nós temos alguns exemplos de peças fabricadas pelos artesãos. E muitas vezes essas peças eram utilizadas ouro nessas peças também. Então, por exemplo, essas daqui, elas eram peças encontradas na tumba de Tutancâmon, para vocês verem como elas eram valiosas. Outra característica muito forte que nós vamos ter sobre o Egito vai ser a religião. Os egípcios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Lembra disso? Poli, muito, teísta, deuses, então muitos deuses. Todos esses deuses eram voltados para a natureza. Então eu tinha o deus da prosperidade, o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus que era o rio Nilo, o deus do sol, o deus da noite, o deus da vida e por aí vai. O principal de todos esses deuses era Ra, que era o deus sol. Outra característica que nós vamos ter aí da religião vai ser o antroposomorfismo. Ó, palavra comprida. Antroposomorfismo. Significa dizer que era a mistura de animais com seres humanos. Antropo é o homem, zoo, animais, e morfo significa forma. Então é uma forma de animal com ser humano. Por exemplo, o deus Anubis, né? Anubis ele tinha o corpo de um ser humano e a cabeça de uma águia, por exemplo. Anubis ele era o deus responsável por cuidar do portal entre a vida e a morte, segundo a religião egípcia.
E mais uma característica que nós temos aí muito forte dos egípcios é a questão da mumificação. Né? Os egípcios eles acreditavam que protegendo o corpo, eles estariam preservando o corpo, eles estariam preservados para passar pelo julgamento. Que julgamento é esse? Os egípcios acreditavam muito na vida após a morte. Então, eles acreditavam que quando eles morressem, eles passariam por um julgamento. Esse julgamento seria feito por Osíris, que era um dos deuses principais deles, filhos de Ra. Osíris, então, ele ia julgar se a pessoa merecia a vida eterna ou se ela seria condenada ao castigo eterno. E como que ele fazia esse julgamento? Osíris, a pessoa que morreu entrava na sala onde estava Osíris, e quem permitia essa entrada era o deus Anubis, que era o guardião do portal. Então essa pessoa ia se encontrar com Osíris, Osíris pegava o coração dessa pessoa e colocava em uma balança. Se o coração dela tivesse o mesmo peso que uma pena ou fosse mais leve, essa pessoa ganharia a vida eterna. Então ela teria uma vida eterna tranquila, em paz, porque significa dizer que o coração dela era leve, que ela tinha sido uma boa pessoa. Se o coração dela fosse mais pesado do que a pena, ela seria condenada ao castigo eterno. Significa dizer que ela não tinha sido uma boa pessoa, tinha cometido crimes ou feito coisas ruins para outras pessoas. Na hora da mumificação, lembrando que a mumificação ela era destinada à elite, à nobreza, porque era um processo muito caro. E dependendo de quem era, levava até meses para ela ser feita, porque tudo era feito por um ritual, várias orações, canções. Então, por exemplo, se fosse um faraó, o processo de mumificação dele levaria meses. Né? Então, como que era esse processo? Retiraram-se todos os órgãos de dentro da pessoa, menos o coração, porque ia passar pelo julgamento. E aí depois ela era toda enfaixada com ataduras. Essas ataduras elas eram ataduras brancas, né? E cada atadura ela tinha uma espécie de um medicamento para conservar o corpo, para que ela pudesse chegar no dia do julgamento intacta, inteira. Né? Esse era o sentido da mumificação. Preservar o corpo para que a pessoa chegasse ao dia do julgamento com Osíris com o seu corpo preservado, da forma como ele era antes dela morrer. Aí aqui nós temos uma ilustração que mostra o processo de mumificação do Antigo Egito. Aí essa múmia ela era colocada dentro do sarcófago, tá vendo o sarcófago aqui? E se fosse, por exemplo, um faraó, esse sarcófago era colocado dentro de uma pirâmide. E aí ali tinha comida que o faraó mais gostava, roupas, joias, porque eles acreditavam que quando ele voltasse da morte para passar pelo julgamento, ele voltaria tendo que se vestir, com fome, e aí estaria tudo ali mais próximo dele. Essas são as características básicas do Antigo Egito. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí para vocês, então, como atividade, vocês fazerem aí as atividades da página 85. Tá vendo aqui? Tudo sobre o Antigo Egito até a página 88. Olha só. Tá vendo? Do exercício 1 até o 10. Tudo que nós conversamos sobre o Egito tem aqui no livro de vocês. É só consultar. Revejam o vídeo para vocês realizarem os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca no comentário que depois a gente faz um vídeo tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então assiste o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tirem suas dúvidas. E é isso aí, turminha. Fiquem bem. Beijos, até a próxima. Tchau!